O tema da mensagem de hoje é a glória que venceu as trevas. Eu queria começar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, os versos, capítulo 2, versículos 7 a 18. E ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Gente, essa história tem 2000 anos. Aconteceu em algum lugar da cidade de Belém, de Judá, na terra de Israel, provavelmente no ano 4º antes de Cristo. Não neste período de dezembro, mas muito provavelmente entre os meses março e abril. Era uma situação natural, um nascimento, se não fora ali o nascimento do homem que iria mudar o mundo, a história da humanidade. É interessante que o texto começa dizendo que ela deu à luz, e esta é uma expressão que significa que o bebê que estava em trevas dentro do útero, ao vir para fora, recebe a luz. Mas no caso de Jesus é exatamente o oposto, porque ele nunca esteve em trevas, e na verdade a luz dele é que trouxe brilho, refulgência, glória para este mundo de trevas. Não é lindo isso? Eu quero fazer, esta é uma história que dá para você pregar milhares e milhares de mensagens sem esgotar o tema. Hoje eu quero falar para vocês de 3 aspectos muito interessantes aqui neste nascimento, e como ele ainda é odierno, como ele ainda é próprio para os nossos dias, para o nosso cotidiano. Amém? Quantos aqui querem ouvir falar do nosso Salvador Jesus? Diga glória a Deus. Você que está me vendo aí na internet, abre o coração, porque hoje é dia que a palavra de Deus vai falar com você e vai mudar a sua vida. O primeiro detalhe que eu queria citar é que Jesus nasceu à noite. Interessante, né? Jesus nasceu à noite, e o anúncio que chegou para os pastores foi à noite, né? Eles estavam ali se preparando para se recolher, para levar os animais para os estábulos, e de repente apareceram diante deles anjos, e uma milícia de anjos, e a glória de Deus se manifestou ali. Eu acho que é muito próprio o fato de Cristo ter nascido à noite, porque a noite representa trevas, ausência de luz. E nós sabemos que não só há 2000 anos atrás, mas assim como também hoje, o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Os profetas já falavam sobre isso, não é isso? Para o povo que andava nas trevas,
manifestou-se a luz, e para os habitantes da sombra da morte, a luz iluminou. Não é bem assim, alguma coisa disso, mas é isso que o texto diz. Na verdade, Jesus é a luz do mundo, e Ele veio para iluminar as trevas. Aí você vai dizer assim, mas como assim, pastor? Qual o significado dessas trevas? O significado é a ausência de vida, a ausência de luz, a ausência de felicidade, a ausência da verdade e da bondade. Trevas representam o mal, representa a solitude, representa a malignidade desse mundo. As trevas estão ao nosso redor, mas estão também dentro das pessoas. Nós vivemos num tempo onde há muito conhecimento, mas nunca houve tantas pessoas perdidas. Jovens com a vida pela frente, querendo se matar. Universidades que foram criadas para trazer o entendimento, a iluminação, Universidades, universo, quer dizer, falar de vários conhecimentos, para quê? Para iluminar e para tirar o homem do obscurantismo. E no entanto, as universidades nunca estiveram tão dominadas por um pensamento maligno, sem Deus, de oposição a Deus. Famílias sendo destruídas, pais que não conseguem conversar com seus filhos. As trevas estão dominando a alma, o corpo, pessoas absolutamente aprisionadas por vícios, por pecados, por sentimentos malignos, por ressentimento, por ódio, o amor esfriando. Este é o tempo que mais do que nunca a luz de Jesus precisa brilhar. E eu quero dizer para todo aquele que Jesus nasce no coração, a luz brilha e a luz vence as trevas. E eu quero profetizar isso na tua história, na tua vida. Pode aplaudir, porque o Senhor ainda brilha. Ainda que o mundo esteja envolto de trevas e de malignidade, a luz de Cristo avança. Eu quero dizer isso para você, e repita comigo: a luz de Cristo ainda avança. Romanos 13, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo diz: vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nunca houve tanto desespero, tanta dor, tanta injustiça, tanta imoralidade, tanto pecado. Nunca houve tanta gente sem destino e sem direção. Nunca houve. As trevas estão avançando e elas dominam as esferas do poder. As nações estão conspirando contra o ungido de Deus. E aí, adiante de nós, está se formando um governo mundial em que líderes se juntam para conspirar. Mas eu quero dizer que a luz de Jesus também se espalha por todos aqueles que invocam o seu nome. E toda vez que a luz entra num lugar, ela prevalece contra as trevas. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? O que o anjo diz é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A verdade é que toda a glória, toda a refulgência, todo o brilho, se permanecesse no céu, nada poderia fazer. Mas aqueles pastores presenciaram. Aliás, o texto diz que eles foram envoltos pela luz, pela glória de Deus. E num momento de trevas, de noite, para você saber,
O momento mais difícil para um pastor era a noite. A diferença dos mercenários para os pastores é que os mercenários, eles cuidavam das ovelhas por hora e recebiam pelo tempo que eles tinham que cuidar. O pastor não. Esse era um chamado de tempo integral. Durante o dia ele levava as ovelhas para pastar, para comer, para beber, mas durante a noite traziam para o aprisco e eles dormiam com as ovelhas. Mas era durante a noite que os animais selvagens, os salteadores, os ladrões vinham para levar o seu rebanho. Então a noite de um pastor era muitas vezes atribulada, cheia de preocupações, cheia de perigos. E a presença da glória de Deus e do anúncio da mensagem de esperança de que havia nascido o Redentor aconteceu exatamente nesta hora difícil, de ansiedade, de preocupações. E eu quero dizer para vocês também que é assim que Jesus faz na vida da gente. Quando a luz de Jesus brilhou no meu coração, eu vivi um momento difícil na minha juventude, com 19 anos, no terceiro ano de uma faculdade. Aliás, fazia 2 faculdades, engenharia de dia, música de noite, com muitos dons, muitas capacidades, e todo mundo olhava para mim e dizia: ele é tão preparado, tão inteligente, tão dotado de dons, mas tão desajustado. As pessoas diziam: o que vai acontecer com esse rapaz? Os meus pais não sabiam. Quantas vezes o meu pai falou: esse menino vai virar um bandido? Porque não havia respostas para os meus dilemas. Mas um dia, a luz de Cristo brilhou no meu coração. E numa hora, numa decisão, num abrir do coração, num momento de quebrantamento, a minha história foi transformada, porque o céu desceu na terra, e a verdade que já perpetuava há 2000 anos desse mundo entrou no meu coração. E eu quero dizer hoje para você, querido, que a luz de Cristo vai entrar na tua vida hoje e vai dissipar as trevas e vai quebrar as cadeias do inimigo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E quando a luz entrou, toda a indignação, todo o ressentimento foi trocado por amor, por aceitação, por alegria, por esperança, por vontade de fazer parte disso. Esse sentimento inundou o coração daqueles pastores no campo. Aliás, esse sentimento era não só para os que estavam perto, mas também para os que estavam longe, porque muito ao longe, homens, reis, sábios, seguiram uma estrela. E esta estrela apontou para o Salvador. Eu quero dizer que faz 2000 anos, 2000 anos que a mensagem de Cristo vence todas as barreiras. A barreira do Império Romano, a barreira bruta, da força bruta. Depois a barreira do obscurantismo. Na Idade Média, onde a palavra era escondida, onde o conhecimento era sonegado, mas ali estava o Espírito Santo, e a mensagem foi passando e vencendo as barreiras. Depois, na Renascença, o homem começou a ser o centro, e Deus deixou de ser o centro. Depois, com o iluminismo, com o avanço do pensamento racional, cada vez mais Deus aparentemente estava saindo do centro do pensamento da humanidade. Lê do engano, porque sempre nesses 2000 anos a luz foi encontrando os recônditos de trevas e foi transformando e salvando e vencendo os obstáculos até chegar aos nossos dias. As nossas guerras são próprias do nosso tempo, próprias do nosso país. Cada país tem as suas guerras, mas a luz de Cristo
ainda brilha na terra, ela ainda está transformando vidas e ainda está trazendo a mensagem de alegria. Amém, irmãos? Então se alegre, porque adiante de nós não existe o caos, adiante de nós existe o Cristo. Ainda que haja caos, para nós, o que está diante de nós é o Cristo. A luz dele nasceu há 2000 anos atrás e brilhou na terra. O anúncio do nascimento de Jesus mudou tudo. Eu quero anunciar para você que a palavra mudança, ela reflete o que é o Evangelho. Metanoia, mudança de mente, arrependimento. Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mudança de lugar, mudança de estado, de pecadores para filhos, de pessoas amordaçadas, manietadas, aprisionadas, para livres e libertos, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? Nós somos livres, e a nossa mensagem é de libertação. Portanto, o primeiro detalhe que vale a pena a gente mencionar no nascimento de Cristo é que ele veio para iluminar este mundo. Ele é a luz do mundo. Mas o segundo detalhe que eu quero apresentar aqui é a glória de Deus se tornando acessível. O versículo 9 do capítulo 2 diz assim: e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Glória é mais do que luz. Glória é refulgência, é brilho, é exuberância. Glória é um estado que não é humano, não é desta dimensão, não pertence a esse mundo, pertence ao mundo da eternidade. Mas no dia em que Jesus nasceu, ele arrastou para este mundo de trevas a glória de Deus, e aquilo gerou nos pastores temor. A glória, diz a palavra, brilhou ao redor deles. E aqui eu quero dizer algo para vocês. O Evangelho não foi feito para ficar dentro de você. O Evangelho não foi feito para ficar dentro da igreja. O Evangelho foi feito para alcançar as pessoas. Vocês se lembram da música do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. E eu quero dizer que a glória de Deus não foi feita para os templos somente, ela foi feita para alcançar o pecador onde ele estiver. Amém, irmãos? E o envolver, estar ao seu redor. A glória nos céus não alcançava os homens na terra. Os mensageiros que vieram antes de Jesus, todos eles produziram esperança, profetizaram palavras que se cumpriram, mas nenhum deles trouxe a glória de Deus para esse mundo. Mas no momento em que o bebê nasceu, que ele chorou, a glória do Senhor, a Shekinah, veio para este mundo. Amém, irmãos? Que coisa tremenda, que coisa linda. Oh, glória a Deus. E sabe onde está a glória hoje? Está dentro de você. Você que invoca Jesus para vir na sua vida, a glória de Deus entra na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso eu não entendo uma pessoa ser de Jesus e ser dominada pelas trevas, ser dominada pela desesperança, ser dominada pelo medo. Libera a glória de Deus que está dentro de você. Na vida daqueles pastores, a glória os envolveu. Na vida de quem crê em Jesus hoje, a glória adentra dentro de nós.
No templo que Salomão construiu, quando a glória desceu, ninguém permaneceu em pé, ninguém aguentou o peso da glória. Mas eu quero dizer que hoje Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas dentro de você. Então você tem uma porção da glória de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. João capítulo 1, versos 4 e 5 diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, meu querido, quanto mais de Jesus você tiver, menos trevas no teu coração haverá. De nada adianta alguém ser um simpatizante de Cristo. Você precisa começar com um relacionamento com Ele. E este relacionamento começa quando você o invoca, quando você o convida para entrar na sua vida. Mas ele entra e de maneira educada começa ali uma luta da carne com o Espírito. E quem determinará a porção que ele tem na sua vida é você. Porque se você alimenta a carne, as trevas dominam. Se você alimenta as coisas espirituais, o Espírito de Deus vai dominando o seu coração e a luz começa a brilhar. Amém, irmãos? Na minha vida, com 19 anos, aliás, eu costumo dizer, eu tenho certeza que eu tinha momentos em que eu era endemoniado. Na quarta série, gente, eu tinha 8 anos, porque eu entrei no primeiro ano com 5 anos. Eu lembro até hoje, na quarta série, eu entrei na escola, eu olhei para o lado, eu falei, esse ano eu vou brigar todos os dias. Você pode entender um menino de 8 anos ter esse pensamento? E eu briguei todos os dias. Eu puxava brigas. Se o camarada não quisesse brigar comigo, eu batia nele. No meio do ano, o diretor chamou minha mãe e falou, vou expulsar esse menino, não tem jeito. A minha vida foi assim. Satanás querendo dominar o meu coração. Mas no dia que eu entreguei a vida para Jesus, parece que um peso saiu da minha alma. Parece que trevas saíram da minha alma. E eu passei a amar a Jesus, amar a Deus, amar as pessoas. E quanto mais eu vou envelhecendo e chegando no dia de me encontrar com Ele, mais o amor de Jesus enche a minha vida. E isso é para você, meu querido, porque a palavra de Deus promete que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu anelo, eu aguardo o dia em que eu vou encontrar com meu Salvador. As trevas fugiram deles, não prevaleceram. E eu quero que você entenda uma coisa: luz e trevas não combinam. Quando você acende a luz num lugar, imediatamente a treva deixa de existir. E esse é o instrumento de Deus de transformação da sua vida. Aliás, o instrumento de Deus para realizar todas as coisas é a luz. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Lá em Salmo 27, versículo 1, Davi canta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Repete comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Amém. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Sabe por que você não tem que ter medo? Porque quando a luz está com você, as trevas não chegam. Não dá para miscuir trevas com luz, como você pode misturar água e óleo. Não dá. Onde existe luz, as trevas vão embora. Então quem anda na luz não tem que ter medo, porque a treva não chegará até ele. João capítulo 1, versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz
dos homens. Onde tem luz, tem vida, até no reino físico. Sem luz não tem fotossíntese, sem fotossíntese não existe plantas, não existe vegetação, sem vegetação não tem vida humana. Jesus é a luz dos homens. João 8,12, Jesus é a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque onde Jesus anda, as trevas são dissipadas. Não é lindo isso, irmãos? Jesus veio para nos libertar das trevas. Entenda isso. Não existe nada neste mundo que Jesus não possa reverter. Não tem pecador que Jesus não possa transformar num santo. Não tem morte que Ele não possa trazer à vida. Não tem esperança morta que Ele não possa ressuscitar. Jesus é a resposta, porque Ele veio, e a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo são obras de trevas, mas as obras de Cristo são obras da luz. Amém, igreja? Então você é um mensageiro nesse mundo. É o mensageiro que vai dizer a este mundo que as trevas não vão prevalecer. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O teu destino e o seu chamado não são as trevas. O teu destino e o seu chamado é a luz, e a luz é Jesus. Portanto, a luz de Jesus tem que perpassar. Você tem que ser um indivíduo translúcido, por onde a luz de Jesus vai passar e vai acabar com as trevas do teu corpo, da tua alma, dos teus sentimentos, do teu intelecto, da tua mentalidade. É a luz de Jesus que tem que passar por você, e você ser o filtro desta luz para revelar ao mundo as soluções que ninguém mais pode dar. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo, que é pastor: não pregue outra mensagem que não seja cristocêntrica. Não aponte soluções que não venham da Bíblia. Não seja influenciado pela filosofia deste mundo, pelo modus operandi desse mundo, porque nada disso permanece. Tudo passa, o mundo está em constante transformações. As soluções de hoje não serão as mesmas daqui a 20 anos, mas a palavra de Deus, essa permanece. Então seja você um instrumento de transformação. A igreja tem que transformar a sociedade. Amém, igreja? Nós somos a luz do mundo. Nós somos instrumentos de Deus para transmitir a luz de Jesus. O terceiro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é que a luz e a glória provocaram temor. Os versos 9 a 11 dizem o seguinte: o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. E isso é a palavra de Deus para você hoje: não temais. Porque eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. A palavra evangelho significa boa nova. O prefixo eu significa bem no grego. Eugênio é um indivíduo que tem um bom gênio, ou bem nascido. Euangelion no grego, na verdade. E angelos é mensageiro, angélio é mensagem.
Então a nossa mensagem não pode ser outra. É a mensagem de boa notícia. A palavra que toma o teu coração e a tua boca tem que ser de boa notícia. Está difícil, mas tem esperança. Olha, a pessoa está diante da morte, tenha esperança, porque a morte não é o fim, é o início de uma libertação da vida eterna, amém? Ainda que as coisas desse mundo estejam caminhando para o caos, para a desordem, nós sabemos que o nosso Deus é Senhor dos céus e da terra. Então, igreja, muitas pessoas me escrevem, comentam as minhas mensagens no YouTube e falam: pastor, eu tenho medo do Apocalipse. Eu digo: eu não, eu anelo por ele todos os dias, porque é lá que o poder do nosso Deus, que o Senhor Jesus vai manifestar o seu senhorio e o seu reino, sempre interno, eterno, que durará para sempre, reino de bondade. E a palavra de Deus diz que lá não haverá sol, porque o Cordeiro é a luz, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glorifique, é tempo de celebrar. Mas a glória de Deus produz temor porque somos pecadores. É impossível contemplar a glória de Deus e a glória de Cristo sem temer. É impossível ser envolto por uma presença diferente da nossa carne, dos nossos sentidos, e não ter um sentimento dúbio, de estar amazed, estar maravilhado e ao mesmo tempo atemorizado, porque a grandeza de Deus é muito grande, é extraordinária. A glória de Deus gera temor porque ela sempre nos mostra os pecados. Quando a luz é pouca, quando a luz é fraca, você enxerga pouco. Mas quando a luz é muito forte, você enxerga os mínimos detalhes. E quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, realça demais os nossos pecados, os nossos erros. Mas Deus não faz isso para nos acusar, Ele já sabe de tudo. Ele faz isso para nos levar ao arrependimento. Isso é a manifestação da graça, porque diz a palavra que a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. É por isso que alguém que se encontra com Jesus, que tem uma experiência verdadeira com Jesus, e eu quero dizer para você que está aqui, se você ainda não teve uma experiência transformadora, talvez a mensagem de Cristo seja só intelectual, mas eu quero dizer que ela pode descer para a tua alma e ela pode te impactar. Aconteceu isso na minha vida e acontece tantas vezes ainda. Tantas vezes eu estou buscando o Senhor no silêncio da madrugada, e a presença dEle faz tremer a minha carne. E eu ainda hoje, eu fico impactado com o fato dEle ter me aceito e ter propósitos para a minha vida. Porque o amor de Jesus é a sua essência. Apesar dele saber tudo de todos, Ele nos ama a ponto de nos aceitar, de nos transformar, de nos dar propósito, amém, igreja? Então eu quero dizer para você, este é um temor muito saudável, porque o temor do Senhor nos afasta do erro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos leva a andar na retidão. E a glória de Deus, a mesma que produz o temor, ela nos livra do medo, porque ela vem acompanhada de uma boa notícia. A boa notícia é que há solução para os seus problemas. A boa notícia é que há perdão para os seus pecados. A boa notícia é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa boa notícia é Jesus. Fala assim: Jesus
Invoca esse nome, diga: Jesus, a minha salvação, o meu Salvador, a minha esperança, a minha boa notícia, o meu Redentor. Querido, exalte o Senhor, exalte, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai conseguir ter outra atitude senão adorar. Apocalipse capítulo 5 mostra a igreja logo após o arrebatamento na presença do trono de Deus. E quando Jesus entra, os anciãos ali que estão honrados, recebendo as suas coroas, se prostram e colocam as suas coroas diante do Senhor, porque nem delas nós somos dignos. Tudo é para Ele. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse é o teu destino, é o teu destino final. Então começa agora trocando os teus reclamos, as tuas murmurações por gratidão, por adoração, por exaltação, porque é isso que muda o teu coração e a tua alma. Você já viu um adorador deprimido? Não. Quem adora contempla a glória. Quem contempla a glória é liberto. A luz entra e transforma. Então começa agora, igreja. Louvai ao Senhor em todo tempo. Alegrai-vos o Senhor, porque eis que vos trago uma nova de boa nova e de alegria. Nasceu o Salvador. A boa notícia é que, diferentemente dos homens, Jesus não faz acepção de pessoas, nem de classe social, nem de cor, nem de país onde nasceu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou os pecadores, aos assassinos, aos blasfemos, aos impuros, amou porque os criou para a glória. Satanás entrou para destruir o propósito daquele que foi feito para manifestar a imagem de Deus, mas Deus é vencedor, e Ele transforma a vida daqueles que desejam e que querem. Então, não duvide. Quando você olhar para alguém e pensar: não, para esse não tem jeito, eu quero te dizer que para esse tem jeito sim, porque Jesus dá jeito para quem quiser. A glória de Deus nos livra do temor, porque ainda que tenhamos a consciência das consequências do pecado, quando olhamos para Ele, descobrimos que Ele é o antídoto, que Ele é a cura, que Ele é o Salvador. Não é maravilhoso isso, gente? Todos os pecados da humanidade somados e colocados de um lado da balança não se compara com a obra de Cristo na cruz. Basta crer no coração e invocar, ainda que a pessoa não tenha tempo para fazer nada, para consertar nada, para mudar nada, basta dizer: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Deus não fez o homem para o inferno, Deus fez o homem para o céu. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, não para o homem. Então, querido, você que tantas vezes me pergunta: pastor, eu não sinto que eu estou preparado. Querido, você nunca estará,
O que você precisa é entender que Ele morreu por você. É o sangue dele sobre a tua vida que vai te perdoar, que vai te tornar limpo. É o nome dele que é o nosso passaporte para o céu. Querido, quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor da tua vida? Então diga assim: Jesus é o meu Senhor. Vamos profetizar para esse povo da internet aí, que vão ouvir o brado de vocês. Diga assim: não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro Salvador que não seja Jesus. Jesus morreu na cruz para destruir as obras do diabo. Diga: eu creio em Jesus como Salvador da minha vida. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique o Salvador Jesus. Aleluia, Senhor, recebe essa adoração.